Olá pessoas, bem-vindos ao Gambiarras e Silvertape. Hoje vamos ver como podemos ingressar uma distribuição Linux em um domínio Windows, um domínio Windows Server. Ou seja, o Windows Server vai estar lá configurado com seu ADDS, com as suas respectivas contas de usuário. E aí essas contas de usuário vão poder ser utilizadas para logar no Linux, tá? No meu caso, vou utilizar aqui o Mint para fazer essa demonstração, mas você pode utilizar qualquer outra distribuição. Enfim, essa é a nossa proposta do dia. Então a gente já vai pedir aquela moral de sempre. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário e bora começar. Antes de mais nada, vamos, como sempre, às nossas observações. Bom, naturalmente, como pré-requisitos, eu preciso de um Linux. No meu caso, já está aqui, ó, o meu Linux Mint. Ele não tem suporte nativo a participar de um domínio Windows, então a gente vai fazer a instalação de um programinha por linha de comando, é bem tranquilo. E, claro, um Windows Server que já tenha configurado o ADDS. Inclusive, esse é o mesmo Windows Server de vídeos passados, onde configuramos o ADDS nessa nova versão, a versão 2025 do sistema de servidores da Microsoft. Então, só para mostrar a vocês, clicando aqui em ferramentas, eu tenho tanto a central administrativa quanto usuários e computadores do Active Directory, onde eu posso gerenciar os objetos do domínio, tá? Então aqui, ó, eu já tenho as duas contas que eu criei previamente, que são contas que foram criadas lá no primeiro vídeo sobre esse assunto. Vou deixar aí nos cards caso qualquer dúvida. Aqui eu tenho os computadores que participam desse domínio. No meu caso só tem um, o Micro 1. Vocês vão ver que após o ingresso do Linux vai aparecer também aqui, tá bom? E na central administrativa eu também tenho as mesmas propriedades. Eu posso mexer nesses mesmos objetos, tá? Mas enfim, eu preciso desses dois sistemas e, obviamente, com o Windows Server com a DDS configurado. E o último pré-requisito que eu preciso é que ambas as máquinas estejam na mesma rede local. Ou seja, se você estiver utilizando máquinas físicas, vocês vão lá colocar o mesmo switch ou pelo menos o mesmo cascateamento de rede local para que você consiga fazer a comunicação entre os computadores, tanto o servidor quanto o cliente, no caso agora um cliente Linux. No meu caso, como eu vou fazer em máquina virtual, eu vou configurar para que ambas as máquinas estejam conectadas no mesmo switch virtual. A gente já vai ver todo o procedimento, beleza? Então, chega de enrolação e mãos à obra. De volta no Mint, vamos começar a executar o procedimento. Primeiramente, vamos abrir um terminal. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia também, para melhorar a nossa visualização. E aqui a gente vai utilizar o primeiro comando, que vai ser o sudo apt update, duas vezes é comercial, espaço apt upgrade. Pronto, colocamos a senha e esperamos ele atualizar a base de dados do apt. Aqui tem uma observação importante. Deixa eu só confirmar aqui. A observação é a seguinte: esse procedimento vai ser válido para todos os Linux que utilizam o apt como seu gerenciador de pacotes. Ou seja, é o Mint que a gente está utilizando, é o Ubuntu, é o Debian, é o ZoreOS, entre outros, tá bom? Então vamos aguardar e assim que finalizar, damos continuidade à instalação da ferramenta que vai nos possibilitar ingressar no domínio Windows. Finalmente atualizado o nosso apt, então para dar continuidade, vou utilizar aqui o comando clear, só para limpar a tela, normal, e assim facilitar a visualização dos próximos comandos. Bom, agora vamos instalar de fato a aplicação que vai fazer o ingresso da nossa máquina Linux ao domínio Windows. Essa aplicação se chama seed, e o procedimento é bem simples, basicamente são três linhas de comando que a gente vai utilizar. Eu poderia juntar esses três comandos numa única linha, assim como eu fiz anteriormente com o apt upgrade e o apt update, tá? Mas para facilitar, deixar bem claro, eu vou fazer linha por linha. O primeiro comando é o seguinte: começamos como sempre com o sudo, logo depois vamos utilizar o comando add-apt-repository, espaço "-y", espaço ppa, dois pontos, emorais 25 barra seed. Executamos, colocamos novamente a nossa senha
Pronto, adicionado ao repositório, então agora vamos novamente executar o comando sudo apt update. Ser bem rápido agora. Tudo certo, está atualizado, então vamos novamente limpar a tela e executar o último comando, que é o que realmente vai instalar o seed para a gente. Então, sudo apt install seed espaço seed traço gtk -y. Vamos aguardar e ele agora vai instalar de fato a aplicação que vai nos possibilitar a integração da nossa máquina Linux a um domínio Windows. Beleza, agora aparece para a gente configurar a autenticação via Kerberos. Vamos aqui colocar o nome do nosso servidor, tá? Então ws.local, ok? Repito, beleza? Ele vai terminar, deixa ele concluir a configuração e está pronto. Está tudo certo até aqui, então agora a gente já pode ingressar o nosso Linux no domínio lá do Windows Server. Porém, a gente vai fazer antes uma coisinha. Lembra que eu falei que, como pré-requisito, eles tinham que estar na mesma rede local? Então, vamos simplesmente conectar o nosso Linux no mesmo switch virtual que está o servidor Windows. Tá? Então, vou vir aqui, colocar aqui o VMNet 3, pronto. Para não ficar nenhum tipo de dúvida referente à nossa máquina estar no mesmo switch virtual, vamos aqui no servidor e vamos verificar também. Então vamos aqui em Settings e notem que também estamos no mesmo switch virtual, o VMNet 3. Tá? Vamos lá, só vou logar aqui porque eu esqueci um pequeno detalhe. Nesse servidor eu ainda não configurei um serviço DHCP, ou seja, ele não está distribuindo IPs e configurações de rede para os clientes. Então a gente vai ter que pegar as configurações de rede que estão aqui no servidor e colocar as configurações pertinentes a endereçamento também na nossa máquina cliente. Claro que se eu tivesse o DHCP rodando, ele ia distribuir as configurações de rede automaticamente para os clientes e, naturalmente, a gente não ia precisar fazer essa etapa que vamos fazer a mais de colocar os IPs manualmente lá no Linux, tá bom? Mas, enfim, estamos aqui, ó. Notem que o meu servidor está na faixa 92.168.100.0, no caso ele está utilizando o 92.168.100.1 e a máscara 255.255.255.0, tá? Ou seja, uma máscara padrão /24. Então, em posse dessas configurações, vamos voltar lá no Linux e vamos realizar as configurações de rede também nessa máquina. No caso, as configurações de IP manual, tá? O IP fixo. Então vamos lá, escolhemos aqui a nossa placa, clicamos aqui, IPv4, não vai ser mais DHCP, vai ser manual. Vou utilizar agora o IP 192.168.100.2, tá? Poderia ser qualquer um dentro do range que essa máscara determina, um /24, ele vai de 1 até o final, no caso, até 254, só não posso usar 1 porque já é do servidor. A nossa máscara 255.255.255.0. Não tenho nenhum gateway dentro da minha rede local para distribuir internet. Eu poderia também, mais para frente, eu posso fazer em outros vídeos lá no Windows Server para a gente configurar um roteador, um serviço de roteamento no servidor da Microsoft, mas por enquanto ainda não temos. E temos que colocar aqui o nosso DNS, que obviamente é o endereço do servidor, uma vez que ele é AD e também DNS, tá bom? Então, 92.168.100.1. Só mandar aplicar, beleza? Só forçar aqui a barra para adiantar, ó. Já está com as configurações todas certas. Vamos fechar, beleza? Vamos aqui no menu iniciar do Mint, em administração, claro que você também pode jogar lá na pesquisa, mas está logo aqui de cara, ó, seed. Colocamos a senha. Ok, o que queremos fazer? Ingressar no domínio, join the domain, ok? Colocamos aqui o nome do nosso domínio, que a gente configurou previamente, no caso, lá nos primeiros vídeos. Podem notar aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui. Aqui no servidor, ó, o nosso domínio se chama ws.local.
nada original. Então, ws.local, ou seja, essa máquina vai ingressar ao domínio, se chama ws.local. Nada demais aqui. Aqui escolhemos qual vai ser o nome do nosso computador. Se eu não colocar nada, ele vai manter o nome que já está na máquina, que é aqui o Gambiarras PC. Vou deixar. Posso também já designar uma U específica para essa máquina a ficar alocada. Não vou mexer, vou deixar o padrão. E aqui eu preciso de uma conta lá do servidor que possa ingressar essa máquina no domínio. Então vou utilizar aqui o Administrator. Tá? Você pode utilizar qualquer outra. Colocamos a senha. Beleza? Aqui podemos alterar o modo, tá? O modo como você vai utilizar. O padrão é o default, vou deixar mesmo o default. E só mandar o join. Vamos aguardar. E pronto, ó. Bem-vindo ao domínio AWS. Então, ok. Vai completar as configurações. E ele solicita que a gente reinicie a máquina. Vamos aqui em Yes. Enquanto vai reiniciando aqui o Linux, vamos lá no AD. E notem que agora temos uma máquina nova ingressada junto ao nosso domínio. Então vamos aqui. Antes só tínhamos o Micro01 e agora temos o Gambiarras PC. Tá? O Micro01 aqui em propriedades mostra que ele tem o sistema operacional Windows 11 instalado, porém o Gambiarras ele vai mostrar que temos o sistema operacional Mint. Beleza? Tudo certo? Vamos aqui fechar. Vamos voltar lá no Linux. Antes, só mostrar aqui. Eu tenho esses dois usuários, eu posso utilizar qualquer um dos dois para logar no meu Linux, ou também posso utilizar o administrador, tá? O Administrator. Claro que eu também posso criar novos usuários. Vou criar aqui mesmo dentro da Informática uma nova conta de usuário. Vamos lá. Vou botar aqui o SilverTape. Tá? Silver.tape. Só para efeito de teste. Não quero que troque a senha. Beleza. Avança e conclui. Então agora temos 3 usuários mais o administrator. Vamos voltar no Mint. E temos agora uma nova opção aqui, ó, iniciar sessão. Vamos colocar aqui, por exemplo, primeiramente o SilverTape mesmo, silver.tape, vai pedir a senha. E pronto, foi efetuado o logon com uma conta de usuário que está lá no servidor Windows. Essa conta não é local. A única conta local que nós temos aqui é a própria Gambiarras, tá? Eu posso trabalhar na máquina normalmente utilizando essa conta lá do domínio, normal. Sei lá, por exemplo, eu quero acessar o Writer, quero trabalhar num documento de texto. Está aqui. Eu quero navegar na internet, só clicar no navegador. Aqui não vai funcionar no momento porque eu não tenho um gateway configurado, mas se eu tivesse, ia navegar normalmente. Eu quero utilizar agora o Calc. Numa boa, tá? Tranquilamente. Vou fazer o logoff. Vamos aqui encerrar a sessão. E vou aqui agora utilizar o administrador. Administrator, na verdade, uma vez que foi instalado com uma ISO em inglês. E pronto, da mesma forma que utilizamos o SilverTape, também logamos aqui com a conta Administrator. Também posso logar com o João, ou com o Pedro, ou com qualquer outra conta que eu eventualmente venha a criar lá no AD. Enfim, pessoal, é basicamente isso. Então, com esse procedimento, você vai conseguir ingressar os seus Linuxes aí, nos ADs aí no ADDS do Windows Server, sem nenhuma dificuldade, tá? Uma outra observação é que já tem algumas distros Linux que tem suporte nativo a você ingressar o seu Windows. O Ubuntu, por exemplo, é um caso desse. Mas você também pode utilizar esse método que eu fiz aqui para demonstrar a vocês. Mas esse vídeo já está ficando muito grande, então vamos encerrando por aqui. Porém, não antes de pedir aquela moral de sempre. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário e até a próxima.